want to love just like you. I want to love. I want to love like my God. Without looking with your faults, I want to love. Without looking with your faults, I want to love. I want to love. I want to love. Without looking. O meu é Rafael. Quanto tempo vocês têm de casamento? 10 anos. 10 anos. Isso. E durante esses 10 anos, desde o início que vocês esperavam essa gestação? Uma gestação? Sim. Casei querendo ter pelo menos 6 filhos no mínimo. 6 filhos homens. De preferência. Então, vocês gostariam de falar um pouco pra gente sobre o testemunho de vocês após a vinda da Catarina. de vocês? Catarina, isso. A gravidez já foi muito difícil. Os médicos primeiro falaram que ia ter muita dificuldade para engravidar. Então, mas não foi. Logo que a gente falou, vamos ter filho, logo eu engravidei. Mas foi uma gravidez muito difícil. Eu tive muito enjoo, muita dor. E o médico falava que era normal. E no segundo mês de gestação, eu tive descolamento de placenta. E no terceiro mês, a minha pressão começou a subir. Só que ele dizia que era normal, que toda mulher tinha alteração de pressão, que era só ficar observando. E no quinto mês de gestação, eu tive uma dor que para mim foi insuportável. Eu acredito que se a gente não tivesse ido no hospital, ela teria nascido em casa. Aí foi quando o médico fez um relatório e falou que era para a gente ir para um outro hospital, a Gamib, aqui de Brasília, que seria o único hospital capaz de conseguir tentar salvar a vida minha e dela. Lá a gente ficou internada por 4 dias, eles tentando que a pressão abaixasse, só que ao invés de abaixar, a pressão só aumentava. Mas aí, quando eu cheguei no hospital, a dor passou. Eles me davam um remédio para controlar a pressão não abaixava, mas a dor passou. E eu, ao invés de ficar deitada quieta, eu não ficava. Eu ficava tentando ajudar as outras mães que estavam no mesmo quarto que eu. Aí, uma dessas caminhadas minhas, de ficar tentando ajudar, eu ouvi os médicos falando. Isso já no terceiro dia. Eu estava internada. Aí eu ouvia os médicos comentando que era muito fácil de resolver o caso da paciente Elidiane. Que a gente daria, eles no caso, né? Daria um comprimido e expeliam a criança e pronto. Era muito simples. Sem nem ao menos vocês saberem que estava... Não, eles não comentaram nada. Nem comigo e nem com ele, que estava lá fora. Aí eu voltei para a cama e eu fingi até que estava dormindo na hora, que eu fiquei muito assustada. Eu falei, eu vou fingir que está dormindo, que eles não vão me acordar para dar o remédio. Pensamento bobo, né? Aí eles vieram, me chamaram e deram um comprimido bem pequenininho e um outro que eu já conhecia, que era da pressão.
Mas na hora nem da pressão eu não quis tomar, eu fiquei muito assustada, fiquei com muito medo. Aí eu fingi que tinha tomado os 2 comprimidos, mas não tomei nenhum, eu fiquei com muito medo mesmo. Aí passou meia hora, eles perguntaram se eu estava sentindo dor, e eu falei que não. E dessa hora em diante eu não tomei mais remédio nenhum. Todo remédio que eles me davam, aí eu fazia a mesma coisa, eu fingia que tomava e não tomei. E esse comprimidinho pequeno branco, eles vieram com 3 deles. E todos os 3 eu não tomei. Aí quando chegou no terceiro, eu fui e falei para uma das enfermeiras. Eu falei, eu escutei o que vocês falaram e eu me recuso a tomar, porque eu sei que é abortivo. E eu sou contra o aborto, minha família toda é contra, nós somos católicos. E eu não vou tomar. Se você quiser, você pode conversar com meu esposo que está lá fora, ainda que eu morra, mas minha filha vai nascer. E eu sei que eu não vou conseguir ter um parto normal, já veio escrito no relatório que ela não tem força para nascer de um parto normal, mas vocês vão fazer um parto cesariano. Mas ela precisa nascer. Aí eu falei, vocês podem conversar com o pai lá fora. Mas aí eles não conversaram com ele isso. Eles foram lá fora e fizeram uma outra pergunta para ele. Eles fizeram a proposta de escolher ou a mãe ou a filha, para eles poderem fazer esforços de salvar uma das duas, porque na cabeça deles já era certo que uma das duas ia falecer. E na hora que eu ouvi essa pergunta, né, da enfermeira, que foi lá a mando do médico, eu senti um calor que tomava o meu corpo todo, e eu acredito que era a presença do Espírito Santo, porque eu fiquei muito, muito feliz com aquele momento, né, aquele sentimento de calor que eu senti ali da presença de Deus, na verdade. E eu comecei a sorrir, até. A enfermeira me achou meio estranho e falou assim, não, já sei, você escolheu a mãe, né, óbvio. Aí eu falei, não, eu só saio daqui desse hospital com a mãe e com a filha. Eu não vou para casa sem a minha esposa, sem a minha filha. E ela saiu, entrou, eu acredito que ela não falou isso, acho que eles só pegaram e fizeram o parto mesmo de qualquer jeito, tanto é que quando fizeram o parto dela, não deixaram nem ela ver a neném, porque eles falaram, ainda viraram para ela e falaram, não, ela vai morrer. Eu pedi para ver, quando ela nasceu ela chorou e eles falaram assim, nós não vamos mostrar para você porque ela vai morrer e você não precisa se apegar. Aí eu falei, não, mesmo assim eu quero ver, é minha filha. Aí quando ela nasceu, ela chorou, aí eu fui e falei, Catarina, força, a mamãe e o papai te amam. Aí eu falei, deixa eu ver, é minha filha. Aí eles falaram, não se apega porque ela não vai sobreviver. Aí de repente ela parou de chorar e eu pensei que ela tivesse morrido. Mas na verdade eles entubaram ela e eu não sabia que quando entubava, cortava o choro. E na minha cabeça ela tinha morrido. Aí eles correram com ela para a UTI e me botaram em outra sala. Eu fiquei nessa outra sala de 9 horas da noite, que foi o horário que ela nasceu, até o outro dia, 4 horas, quase 4 da tarde, que foi o horário que Rafael pôde visitá-la. Aí pouco antes das 4, eles me levaram para a enfermaria. E eu sem notícia nenhuma, eu perguntava para elas pela Catarina, e eles falavam que não podia dar nenhuma informação, que estava esperando o pai chegar. E assim, nesse período lá eu fui meio que maltratada, porque eu via as mães entrando e saindo, e elas não... Total descaso, né? Descaso comigo, eles achavam que literalmente eu ia morrer também. Aí quando eu fui para a enfermaria, que eu vi o Rafael, aí ele falou assim, eu vou ver a Catarina na UTI. Eu falei, então ela tá viva. Só então que você ficou sabendo, Que ela estava viva. Até esse momento eu achava que ela tinha morrido. Sem informação nenhuma. Aí ele que viu pela primeira vez na UTI. Eu que vi primeiro que ela. Pequenininha. Com 5 meses, certo? Ela nasceu 5 meses, 5 meses. 700 gramas. Muito pequena. Mas viva. Ele passou por todo o período de UTI, sobreviveu a 7 cirurgias ainda e veio para casa. Ficou 8 7 cirurgias no 7 cirurgias ainda no hospital. Ficou 8 meses no hospital.
Período longo, pareceu muito mais tempo. Uhum. E assim, eu acredito que a gente fez uma diferença lá na UTI. Os pais, homem, eles só tinham direito de visita no horário mesmo de visita. Uhum. E eu achava isso muito injusto. Então eu fiz uma movimentação dentro do hospital para que eles pudessem ver todo o período, porque tinha horário. Eu passei os 8 meses dentro do hospital. Aí eles falavam, vai para casa, você vai perder seu marido. Aí eu falava, eu não vou perder meu marido não, porque meu marido é o servo do Senhor. E ele sendo servo do Senhor, eu tinha certeza que ele ia esperar por nós. E o Rafael ia no hospital de terça a domingo. Toda terça, quarta a domingo, né? Uhum. Certinho. Só não na segunda-feira, porque ele ia para o grupo de oração. E aquilo me dava certeza que todo mundo estava rezando por ela, porque a presença dele no grupo não deixava as pessoas esquecerem que eu e ela estávamos no hospital. E eu sabia que tinha a diocese inteira rezando por ela. É. No caso, após a saída do hospital com ela, as dificuldades, como ela conseguiu viver, chegar a viver normalmente. Quando ela saiu, eu preferia que você falasse isso, a saída. Ela saiu e quando a médica deu alta para ela, nos chamou e falou que ela não iria se alimentar sozinha, somente por meio de sonda nasointeral, não ia respirar sozinha, só por meio de uma bala de oxigênio, e não ia andar, que não ia falar e que não ia ter o cognitivo preservado. E quando Catarina foi para casa, ela venceu cada dificuldade dessa que a médica foi colocando. Ela andou, falou, respirou só, comeu só e foi vencendo cada etapa e era muito inteligente, muito esperta. Ela era engraçado até ver ela andando, né? Porque ela era muito pequena e ela foi para casa com 8 meses, né? Porque ela tinha nascido, só que ela tinha aspecto de 3 meses, era muito pequenininha, né? Mas muito inteligente, muito esperta. Então assim, o cognitivo dela ficou preservado mesmo. E as pessoas até achavam esquisito ela tão pequena, já andando, já conversando com a gente, entendeu? E foi muito bom ver o progresso dela nesse sentido. Charminho, charminho, mamãe. Cadê o nariz? Mostra pra mamãe o nariz. Ih, ela não sabe onde é o nariz não, é? Ah, e o nariz. E cadê o cabelo? Então vamos cantar? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Ê! Outra agora, ó. Formiguinha lá na roça enlouqueceu com a dor de cabeça que ela deu. Arrocha, 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 formiguinha, bote a mão na cintura e faz assim, assim, assim. E a outra? Silêncio, ela está dormindo, veja como é linda, Sua Majestade Catarina. Parece com papai, com a mamãe também, parece com a vovó, não, não parece. E nesse meio período aí aconteceu um fato muito engraçado. A gente assistindo, a gente não, é a minha esposa rezando o texto pela TV, na Canção Nova. E ela estava sentada no sofá, junto com ela. E eles fizeram um flash e mostraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela ficou toda alegre apontando para a televisão. Mamãe, mamãe, é ela, é ela. Ela o quê, filha? É ela que vai no meu quarto toda noite. E era Nossa Senhora. Com quantos anos? 3. 3 anos. Com 3 anos. Aí ela falando, é ela que vem no meu quarto toda noite. Quando eu estou desembrulhada, ela vem, me embrulha, faz assim, aí eu não choro e não preciso chamar a mamãe.
E ela começou com essa história de ver, de estar vendo Nossa Senhora desde esse dia em diante. Então todos os dias ela via Nossa Senhora. Todos os dias ela via Nossa Senhora. E tinha um caso também da Santa Missa. Na paróquia onde a gente frequenta, não tinha nenhuma mulher que ia à Santa Missa com um véu. Né? Que no Brasil não tem tanto esse Não tem o costume. costume. E ela do nada começou a dizer que queria um véu para ir para Eu a falava missa. um pano. Um pano na Igual da cabeça. Mamãe do Céu. Igual da Mamãe do Céu para poder ir para a missa. E ela tinha a visão de Jesus durante a Santa Missa. Ela ficava correndo na frente do presbitério e voltava e falava pra gente: olha lá, mamãe, olha lá, papai. Olha o tanto de gente que tem lá em cima. Aí eu falava pra ela: não, filha, tem um frei, tem os coroinhas, tem os ministros. Aí ela: não, papai, outra gente. E eu quero ficar lá com eles. Aí ela falava também que a gente não podia abaixar a cabeça durante a consagração, que tinha que olhar para o altar. Porque o Papai do Céu ficava olhando nos olhos de cada um. E por vezes ela pegava e ficava levantando a cabeça das pessoas que estavam sentadas no banco do nosso lado, para olhar para o altar, porque o Papai do Céu estava olhando para a gente. E com isso ela foi tendo frequentemente essas visões de Nossa Senhora, visões de coisas assim na Santa Missa. E até a gente ficou com medo, eu não, eu fiquei feliz, ela ficou com medo dela querer ir para o convento. E ela começou até a pesquisar conventos, tem alguns conventos que pegavam criança. Né? Aí ela tinha até visto um que pegava com 9 anos de idade, quase 10 anos. Só que ela era muito pequenininha ainda, ela já estava com 4 anos. E a gente ficava falando, ainda tá longe dela querer ir pro convento. Mas eu tinha muito medo. Mas ela tinha essas coisas. E quando ela tinha 2 anos de idade, o meu pai veio a falecer. Né? Meu pai já estava com 73 anos, ele faleceu devido a um derrame. E Catarina, ela começou a acordar 3 horas da manhã rezando pela alma do meu pai. E ela chamava a mãe dela. 2 anos de idade? Quando ele faleceu. Quando ele faleceu. E ela começou com essa história com uns 3 anos e meio para 4. Então, com 3 anos e meio para 4, ela começou a falar que tinha que rezar pela alma do vovô. Porque o vovô estava quase no céu. Todo dia, 3 horas da manhã. Ela acordava. Sozinha. Aí ela falava: mamãe, tem que rezar pelo vovô. Aí, no início, eu rezava: Pai Nosso, Ave Maria, oração do Anjo da Guarda. Aí tava bom. Aí ela falou: tá muito pouco, o vovô tá demorando pro céu. Vamos rezar o texto. Aí eu enganava ela, eu rezava Pai Nosso e 10 Ave Maria. Aí daqui a pouco ela já começou a saber contar as bolinhas do texto. Aí ela falou: não rezou o texto todo, tem que rezar todo. Aí tinha que rezar todo. Tinha dia que eu tava morta de sono, mas tinha que rezar todo. Aí daqui a pouco ela falou: mamãe, tem que rezar de joelho, porque a Mamãe do Céu reza de joelho. Aí tinha dia que eu rezava de joelho, mas a maioria das vezes eu não conseguia rezar de joelho. Aí eu falava: eu não vou rezar de joelho, até porque eu não queria que ela rezasse de joelho, porque a vida dela era muito corrida. Ela fazia balé, ela tinha muita atividade, muita consulta. Quase sempre a gente saía de manhã para as consultas e ela estudava à tarde. Aí eu falava: agora a gente já tem que levantar para ir para a consulta. Aí ela falava: mas tem que rezar de joelho. E ela levantava e ficava de joelho. E eu estranhava, porque ela rezava o texto todo de joelho. Aí ela olhava para mim e falava: não vai ajoelhar não? Aí eu falava: eu não vou ajoelhar não. E ela então, aí ela fazia assim. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, eu falei: sua filha que consegue rezar o texto todo? Aí ela nunca, as pessoas comuns, com a idade comum. Criança, né, não consegue. Aí eu não contava, porque eu ficava assustada e com medo do que as pessoas iam falar. Aí eu comecei a perguntar para minha mãe: mãe, uma de nós, porque nós somos 6 filhos, né? Uma de nós rezava o texto todo quando era criança? Aí minha mãe: aonde? Tem ninguém que reza o texto todo da cidade não, só a Catarina mesmo, para fazer essa invenção. E aquilo começou a me preocupar.
E uma coisa que nos deixou muito feliz foi quando ela pediu para comprar a cama. Ela falou, mamãe, comprou a cama. Eu quero uma cama agora, eu já tô moça, já tô grande. Aí a gente comprou, porque tá bem normal. 4 anos, apesar dela ser muito pequenininha, mas já merecia mesmo uma cama. Foi o melhor presente da vida dela. A cama. O dia que a gente comprou a cama, a primeira coisa que ela falou foi: ai, agora vai ser bom que a mamãe do céu vai poder sentar na minha cama. Foi a primeira coisa que ela falou quando essa cama chegou. E verdadeiramente isso aconteceu. Aí dias depois ela falou: mamãe, sabia que a mamãe do céu ficou feliz com a cama? Porque ela sentou e ficou me olhando. Só que ela faz assim. Aí eu falei, filha, mas eu já te falei que quando ela fizer assim, é pra você dar tchau pra ela. Aí ela, mas não pode, mamãe. A mamãe do céu é linda demais. E ela tem o cabelo aqui. Aí ela descrevia a mamãe do céu. Ela falava que a mamãe do céu não tinha um véu na cabeça, que era um pano azul na mão. Na mão. Um branco da roupa que não era branco, com brilho assim. Um monte de criança ao redor, que a mamãe do céu gostava muito de criança, e o cabelo muito longo. E a gente mostrava todas as imagens que a gente tinha em casa. E nenhuma era. E nenhuma era. Nenhuma. Ela até falou que quando ela viu a primeira vez na TV a imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando ela falou, é essa que vem me visitar, aí ela falava assim pra gente, agora ela trocou de roupa. Não é mais aquela roupa. Não é mais aquela roupa, a mamãe do céu trocou de roupa. Aí... E a gente mostrava Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, que é as mais... Nossa Senhora de Fátima é a padroeira daqui da gente. Da nossa paróquia. Nossa Senhora das Graças, padroeira do nosso grupo de oração. Nossa Senhora Aparecida, porque eu tinha. Aí eu queria que você olhasse. A maior, imaculada. E aí? Mas eu não tinha na época a imagem da Imaculada. Aí depois que ela foi, que eu fui perceber que eram todas as características da Imaculada. Cabelo longo, solto, o véu azul, solto no braço, e um monte de criança ao redor. Mas só depois que eu fui perceber isso. E do vovô permaneceu isso por muito tempo, acordando. Até quando ela, no Dia dos Pais, no ano de 2015, a gente foi no cemitério do Gama, e no cemitério do Gama ela abaixou e colocou as 2 mãozinhas na lápide do meu pai, no túmulo do meu pai, e ela fez uma oração breve, a gente não entendeu, ela falou bem baixinho, e levantou e falou, pronto, o vovô acabou de chegar no céu, e eu vou vir morar aqui com ele. Ela tinha quantos anos? 5 anos. Aí eu abaixei e falei para ela assim, filha, mas para morar aqui com o vovô, não tem mais a mamãe e não vê o papai. Aí ela, eu sei, mamãe, eu sei, papai, mas o céu é lindo demais. E saiu correndo, sozinho, pelo cemitério. Isso. Aí no dia 20 de agosto, 12:01, na hora do Ângelus, o coração dela parou. Ela teve morte súbita infantil. E ela não tinha problema de coração, ela era acompanhada. Ela era acompanhada, ela não tinha nada. Estava perfeito, pessoal. Tá. E a gente não pode ter filhos mais. A minha esposa não pode ter mais filhos. Decorrente de todo problema, o trauma que teve, ela tem útero infantil. E a gente na época estava fazendo um acompanhamento para adoção, né? E Catarina, poucos meses antes de ir, ela falou pra gente, o papai e a mamãe não vão ser vovô e nem vovó. Eu não vou ter irmão. A gente estava querendo adotar uma criança e era um menino, e ela falando, ele não vai ser filhinho da mamãe e não vai ser filhinho do papai. No início ela ficou bem feliz. Aqui tem 2 quartos, fora o nosso, né?
Aí a gente explicou pra ela que ela ia ter um irmãozinho, chegou a conhecer, a gente ficou indo nos finais de semana, no abrigo onde ele ficava. Aí ela contou na escola que ia ter um irmão, que era Lucas Miguel, toda empolgada. E a gente bem feliz porque ela entendeu muito bem isso. Aí um dia ela falou bem assim, mamãe, o Papai do Céu falou que o Lucas Miguel não vai vir pra cá, ele não vai ser meu irmão. A mamãe não vai ter outro neném. A mamãe nunca vai ter outro neném e o papai nunca vai ter outro neném. E eu não vou ter outro irmão. Aí eu achei que fosse ciúme. Aí eu falei, não, filha, ele vai vir pra cá, ele vai crescer, vocês dois vão crescer juntos. Fiquei explicando essas coisas de irmão, né? Eu falei, ó, como é bom que a mamãe tem um monte de irmão, vai ser bom pra você. Aí ela, mas o Papai do Céu falou, a mamãe não vai ser vovó e o papai não vai ser vovô. Nunca, acredite em mim, por favor. Aí dias depois o pessoal do conselho tutelar me ligou, falando que a mãe tinha desistido de doar. Aí quando a gente foi contar pra ela, ela falou, eu já sabia, eu não contei pra vocês. Fora outras coisas, ela era muito estranha. Ela era muito estranha, assim, se a gente for contar tudo, não dá. E assim, esse quarto dela brilhava do nada, só, quando ela estava aqui com a gente. Quando ela foi, parou de brilhar. A porta ficava aberta, você pode ver que tem uma parede ali, né? Entre o nosso quarto dela, e não tinha aquela abertura naquela parede antes. Sim, a gente fez agora, recente. Fizemos agora. E a gente deixava um abajur, que é um abajur pequenininho que está ali, ligado para... Ligado para iluminar pouco, né? Porque ela gostava de dormir num quarto mais escuro mesmo. Era para iluminar um pouquinho mesmo, só para quando ela levantasse, ela não se perdesse no caminho, para me chamar. E iluminava lá na nossa cama, bem em cima do nosso rosto. Depois que ela se foi, a gente já fez o teste e não clareia mais. E por vezes a gente entra aqui nesse quarto e está cheirando a rosa. No início eu quase enlouqueci, porque eu botava abajur, deitava lá no quarto e a casa toda escura. Aí eu falava, como acontecia isso? Porque ficava a luz no meu rosto. Eu nunca precisei de nada para ela, porque ela não levantava, ela acordava, e eu sempre acordava antes dela, porque, claro, o quarto... Ai, é muito estranho explicar isso. Muito estranho. Ela se mexia e eu já estava aqui. Já sabia, então. Ela estava acordada. Porque a fala dela era diferente da nossa. Ela falava, porque como tinha traqueostomia e aqui nela era fechado, né? Ela ia fazer uma cirurgia para abrir a traqueia. Aí não Então, passava ar nas cordas vocais e não emitia Som. o som como a gente... Né? Só com 5 anos que ela já tinha aprendido a cantar e falar. Aí falava rouquinho. Aí falava bem rouquinho. Então na escola a professora já estava entendendo. Ela fechava, aí falava. Mas antes disso a fala dela era... Mas eu entendia tudo, minha mãe entendia tudo, o Rafael entendia. As pessoas mais próximas já entendiam. Mas um grande mistério aqui dentro desse quarto. Então ela foi um grande milagre, então, né? Não só na vida de vocês, mas acredito com o testemunho de vocês para muitas pessoas também. E quem conviveu com ela sabe que foi. Certa vez ela falou, ela estava aqui no quarto e ela conversando sozinha, a gente achava que era certo. E a mãe dela foi e falou assim, Catarina, vem pra cá que eu não gosto que você fique conversando com boneca. Falei assim, Catarina, fica aqui com a mamãe, pois eu não gosto que você fale com boneca. Catarina, mamãe, não estou falando com boneca. Boneca não fala. Hoje a mamãe do céu não está sozinha. Tem muita gente no meu quarto. O papai do céu está, e outra pessoa que eu não sei quem é. E o papai do céu me falou um segredo que eu não posso contar. Mas entre eu e você e o seu pai não pode ter segredo. Me fale o que ele disse. Catarina, mamãe, eu não posso.
O Papai do Céu é o Papai do Céu. Um dia a mamãe e o papai vai saber. Nesse momento, eu fui em direção ao quarto dela, e ela correu e falou que foi todo mundo embora, e me perguntou por que eles saíam quando eu ia. Fiquei meses perguntando sobre esse segredo, e a resposta era sempre a mesma. Fomos visitar Padre Reinaldo, pároco da igreja que Elidiane e Rafael frequentam, para sabermos sua opinião acerca de Catarina. Bom dia, Thalita. Bom dia, Yasser. Falamos umas palavrinhas sobre a criança Catarina. Seus pais, Rafael e Lidiane, são conhecidos nossos, são nossos paroquianos. E com relação a Catarina, eu já conhecia aqui na igreja, quando ela já começou a vir com os pais para a igreja, quando já se locomovia sozinha, já andava sozinha, ficava com os pais. Depois foi crescendo. Antes da sua morte, ele esteve aqui na igreja, participou do batizado. Aqui eu tenho uma fotografia, depois eu mostro a fotografia onde está a Thalita. Onde está a... Onde está aqui a Catarina comigo, mas já depois do batizado. Mas sempre nas celebrações, ela participava assim com naturalidade, com penetração, atenciosa, mostrava-se já uma pessoa, embora de idade tenra, mostrava uma criança já madura na fé, que sabia do seu sofrimento, das suas dificuldades, ela sempre esse aparelho no pescoço, mas ela não chorava, não se lamentava, não via nunca chorando ou com expressão de tristeza. Sempre estava sorrindo, sempre alegre, sorrindo, e um comportamento diferente das outras crianças da sua idade. Esse é o testemunho que eu dou da Catarina, pessoa que percebia que ela sofria, mas ela tinha uma força interior que talvez, sei lá, ela conseguiu a ela compreensão, entendimento para oferecer aquele sofrimento. Até a impressão que eu tinha, ela oferecia tudo isso aí e tirava de uma boa, sorrindo, alegre, assim da sua maneira, com um olhar meigo. Às vezes a gente precisa do olhar dela assim, tinha sofrimento, mas ela tentava demonstrar algo diferente, em aceitação pela sua saúde, sua enfermidade, aceitava e estava assim a pessoa atenta às nossas missas, celebrações. Esse é o testemunho que eu dou do que eu conheci da Catarina. Seus pais já conhecem há mais tempo, mas frequenta a igreja, e quando vim aqui com a nossa amiga Catarina era assim, menina madura, uma criança adulta na fé, adulta na sua maneira também de se comportar. Obrigada. Em que a vida da Catarina mudou na vida de vocês? Tudo aí, eu. Nossa, a vinda dela me transformou. Eu era uma Elidiane da escola e eu me considero outra depois dela. Eu ainda sou muito agitada, muito nervosa. A família, então, me considera muito ignorante. Mas eu sei o quanto ela me transformou. Hoje eu penso 2 vezes antes de falar. Hoje eu consigo me colocar mais no lugar dos outros. A minha oração mudou. Eu me vejo uma nova pessoa depois dela. Depois dela, a minha fé aumentou. Eu ia falar isso. Assim, não que eu duvidasse de milagres nem nada disso, mas agora eu acredito de verdade em milagres. É porque a gente vê as histórias, né? A gente acredita, mas não... Eu acredito muito mais no milagre. A minha vida de oração hoje ela está mais forte. Eu consigo ter uma facilidade maior hoje em me colocar na presença de Deus, por conta da simplicidade da oração dela. Eu vi ela rezando, eu vi ela tão pequenininha, mas ao mesmo tempo tão madura na fé, nas coisas que ela falava.
as coisas que ela partilhava. Então, aquilo me ensinou também a me colocar como pequeno e ter uma facilidade maior no contato com o Senhor. Eu achava muito bonito dela ir para os encontros da igreja com a gente e querer crachá de serva e perguntar qual equipe ela estava trabalhando. E isso mudou muito em mim. Hoje eu me coloco à disposição mesmo para trabalhar nos encontros, não importa que equipe seja. Se eu não fui chamada, eu quero estar. E quando alguém me pede oração, eu oro pela pessoa acreditando mesmo que a pessoa vai ser curada. Confiando, né? Confiando. Então, confiança. Independente do que seja. Pode ser a doença que for. Porque às vezes a gente vai orar por uma pessoa em fase terminal de um câncer, a gente já ora pensando que a pessoa vai morrer. E hoje não. Eu oro acreditando que a pessoa vai ficar boa. Se a pessoa morreu, é porque era vontade do Senhor que morresse. Mas eu oro acreditando que vai ficar boa. A postura da Santa Missa também. Hoje eu encaro a Santa Missa de uma maneira diferente que antes. Não que eu fosse, como é que eu posso falar? Relaxado. Né? Relaxado, pouco fiel na Santa Missa. Hoje eu vejo a Santa Missa com um olhar diferente, porque eu via nela tanto amor na Santa Missa, assim, pelo fato dela contar as coisas que ela viu, e eu fico olhando, tentando imaginar uma cena daquela, e aquilo despertou em mim uma devoção maior, principalmente durante a Santa Missa. A maior alegria hoje na minha vida é a Santa Missa. O que vocês teriam para falar hoje para as mães que estão pensando em fazer um aborto? Independente da razão, mas porque... Eu penso assim que ninguém nunca deveria fazer um aborto porque está privando o mundo de experiências como essa. Porque cada um de nós, a gente vem para esse mundo por uma missão, para fazer algo para esse mundo, para fazer uma diferença na vida de alguém. Porque a gente sabe que nem todo mundo teve contato com as coisas boas, com as coisas certas na vida. E precisa de pessoas iluminadas para poder auxiliar aqueles que não tiveram uma vida tão fácil. E quando você pratica um aborto, você priva o mundo de seres iluminados, assim, de pessoas com uma missão de trazer o amor na mais simples expressão dele, na simplicidade das coisas. Então, quando você pratica um aborto, você priva o mundo de uma pessoa que pode estar salvando almas, independentemente no âmbito espiritual ou profissional. Tantas vidas aí que não vieram para esse mundo e que poderiam fazer muita diferença, né, na história da humanidade. E a gente privou. A gente não quis isso. Né? Então, eu falaria isso para essas mães que pensam em fazer aborto. Não faça, porque o seu filho ou sua filha pode fazer a diferença nesse mundo. O mundo não está melhor por causa disso.
remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nesta onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a louvar, a louvar, a louvar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a pular, a pular, a pular, a pular. Vamos de novo? É o amor de Deus. Tum, 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 tum. Eu não canto, então faça pra lá, pra você cantar, para as pessoas verem. 1, 2, 3, hein? É o amor. Só tô começando. 1, 2, 3. É o amor. Nesta onda. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a cantar, a falar, a falar, a falar, a falar, agradecer, 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 e amar, e amar, e amar, e amar. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nesta onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a louvar, a dançar, a estudar, a estudar, a estudar. Jesus vai ensinar a ler, a ler, a ler, a ler, a amar. Agora um beijo para quem? Pro papai. Para quem mais? Para quem?